Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre o cérebro da menopausa é real. Se você está chegando aqui agora, está entendendo nada, pausa esse vídeo, salve em assistir mais tarde, clica no vídeo que eu vou deixar aqui na tela escrito prefácio, que é o primeiro vídeo de uma série de vídeos do livro O Cérebro e a Menopausa, da doutora Lisa Mosconi. Ele foi escrito originalmente em inglês em 2024, traduzido para o português e publicado no Brasil em 2025. E este é um livro muito importante. E, enfim, no prefácio também eu vou explicar por que eu escolhi este livro como psicoterapeuta que atende sobreviventes, né? Então, se você não me conhece, eu sou Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta especialista em individuação, atendo adolescentes e adultos sobreviventes de relações tóxicas e da terapia breve do resgate da criança interior. Por que eu acho importante que você assista desde o início, desde o prefácio? Porque ela traz algumas informações sobre o contexto da medicina e por que é que a gente está nesse grande BO do momento sobre mulheres em transição menopáusica que não fazem ideia disso, porque, enfim, acreditando que só tem que olhar para questões de menopausa quando tiver lá seus 50 e poucos anos, porque parou de menstruar. E tanto a Lisa Mosconi quanto a doutora Mary Claire, no livro que eu gravei anteriormente, A Nova Menopausa, ela vai dizer que quando a gente já está com 30 e poucos, é muito importante que a gente já olhe para estas questões. Sim, eu sei, pode ser muito chocante para você. Então, por isso é muito importante você assistir desde o início. Se você já está acompanhando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é um capítulo que eu diria que esse conteúdo dele foi um dos conteúdos que mais me impressionou e me impressiona, e é o conteúdo que mais me pega na minha atuação profissional como psicoterapeuta, especialmente de sobreviventes de relações disfuncionais, tóxicas, olhando para essa questão da infância, porque eu vou explicar por quê. Estou ansiosa. Esse é um capítulo que mexe muito comigo. O que a Lisa Mosconi vai dizer, né? O cérebro da menopausa. O que é isso? Bem, cada estudioso que está trazendo sobre sintomas da menopausa vão falar de alguns números, né? A doutora Lisa Mosconi vai falar de mais de 30 sintomas. A doutora Mary Claire descreveu inúmeros sintomas no livro Cérebro da Menopausa, tanto que ela dedicou um capítulo chamado Caixa de Ferramentas, colocou esses sintomas em ordem alfabética e tentou descrever vários. O doutor André Vinícius, aqui do Brasil, ele já fala de mais de 100 sintomas. E, claro, por que isso tudo é meio estranho, né? Assim, são 30? São quantos? Como é que eu vou saber? Gente, vai levar algum tempo ainda para a gente, de fato, poder ter, talvez, alguma precisão. Eu acho que o capítulo, onde a Lisa Mosconi falou ali no capítulo, deixa eu relembrar, é o capítulo 2, que ela fala do sexismo, das questões sobre como são pesquisar, como é que a pesquisa é feita, né, na medicina. Essa história de não ter pesquisa com, por exemplo, animais fêmeas, com mulheres, e pesquisarem homens ou animais machos para saber de questões específicas dos hormônios femininos, assim, é um grande problema, né? Esse é um dos, tem muitos outros, né? A falta de investimento, a doutora Mary Claire traz muito bem isso no livro. Então, por algum tempo, a gente ainda vai ficar nessa sensação de cegueira, né? De tateando uma coisa que a gente não sabe bem como é que é, e por isso que é tão importante que a gente seja pacientes proativas, que a gente estude, que a gente participe e vá se conhecendo cada vez mais.
Então, não dá para a gente afirmar, mas já se sabe disso. Mais de 30 sintomas e ainda vai ter muita coisa que vai ser descoberta, eu assim acredito. Tá? Então, alguns sintomas são somáticos, relacionados ao corpo, afetando a vida do pescoço para baixo, enquanto outros são neurológicos. Então, ela dá um exemplo aqui de um dos sintomas neurológicos, e que é um dos sintomas talvez mais falados sobre a questão da transição da menopausa, que é os calorões. Então, tem algumas mulheres que elas vão ficar com o peito, o rosto, começa a ficar vermelho, e elas acham que é um problema dermatológico. Então, é nesse nível que a gente está de desconhecimento, certo? E, na verdade, é um problema neurológico. E aí, uma coisa que eu considero importante aqui nesse capítulo é que ela vai mostrando assim. Então, vamos pensar. Tem sintomas como secura vaginal, dor na hora de ter relação sexual, questões ligadas ao trato genito-urinário, onde a mulher pode ter incontinência urinária, ela pode ter questões na bexiga, pode ser na questão pélvica. Então, pensa numa mulher com todos esses sintomas, indo para médicos que dizem é assim mesmo, vai se acostumando, ou até mesmo ela vai num especialista, mas não considera os sintomas dela, e aí não faz o tratamento da forma adequada. E essa mulher ela não vai ter, por exemplo, libido. Então, isso é uma das coisas que a Alissa Mosconi traz aqui. Como que ela vai ter libido com esse monte de sintoma que ela nunca teve, é incômodo, é desagradável, não acha médico que propõe um tratamento, ela, por ela mesma, também desconhece as informações, fica sofrendo, e aí o que é esperado? Que, para além dela poder ter tido uma baixa de libido em relação à oscilação hormonal, os próprios sintomas inviabilizam uma disposição para essa pessoa ter libido, ter desejo sexual. Da mesma forma, quando a gente fala sobre esses calorões, né, que também tem uma grande confusão sobre isso, que ela vai dizer assim, olha, tem gente que acha assim, quando eu tiver vai ser, porque já ouviu gente que fala, vem um calor e depois passa. E ela diz, não, tem mulheres que vão ficar com isso por 1 hora. Tem mulheres que vão acordar de madrugada nessa situação, com esse calorão, parecendo que está pegando fogo, e depois ela sente um frio desesperado. Então, o nosso corpo vai ter uma mudança em relação à temperatura corporal. Quem for mais nerd, assim, estudar mais em detalhes, vai ver que muito do que acontece na transição menopáusica tem uma explicação, né? Por exemplo, uma das coisas, eu acho que foi até a Mary Claire que trouxe isso no livro, que essa história de ter o aquecimento na transição menopáusica, a função biológica disso, na gravidez, por exemplo, no puerpério, é para manter o bebê aquecido, porque o bebê ainda não tem um sistema que tem uma autonomia ali na temperatura corporal. Ele depende da temperatura corporal externa, então ele depende de estar aquecido com roupa, de ter calor humano, até desenvolver esse sistema. E aí a gente vai ver, por isso que a Alissa Mosconi fala, né? Se você não sabe como foi a menopausa da sua mãe, ou mesmo a sua mãe e você tem um estilo de vida muito diferente que não dá para comparar, quando você olha para a sua puberdade, quando as suas primeiras, a primeira menstruação e as menstruações seguintes ali do período da puberdade, que em geral é onde a gente vai ter os sintomas, né? Algumas meninas já sentem muita cólica, muita dor, tem muito sangramento, e ali que vai começar uma possibilidade de, eu acho que isso que ela está vivendo precisa de um acompanhamento médico, não é uma dor esperada para cólica menstrual, enfim. Então, esses sintomas ali, e na gravidez e puerpério, vão dar indícios de como essa mulher vai passar pela transição menopáusica. Então,
todos esses sintomas, eles têm uma explicação biológica, né? Mas é como se eles estivessem fora do lugar. Porque como tem uma desregulação hormonal e tem uma falha na comunicação entre ovários e cérebro, no período da transição hormonal, fica essa confusão de sintomas, e por isso que é tão importante conhecer o histórico dessa mulher, ter um acompanhamento e um tratamento para aliviar esses sintomas. Porque essa mulher, por exemplo, que está vivendo essa experiência dos calorões, e ela fica transitando nesse calor e nesse frio, e algumas mulheres vão experimentar, por exemplo, só o frio, que é o meu caso. Eu estou em pré-menopausa, ciclo menstrual regular, já tenho sintomas, o meu sintoma me afeta no sono, e, a depender da exposição da temperatura corporal, eu acesso uma temperatura corporal muito baixa, especialmente quando eu estou menstruando, e eu não tenho calorões. Então, é muito particular como vai afetar cada mulher. E aí, qual é o ponto aqui que eu acho muito importante que a Alissa traz para a gente? É que essa mulher que está, por exemplo, vivendo essas questões de temperatura, da oscilação da temperatura corporal, é claro que isso vai afetar o humor dela, porque ela está acordando no meio da noite, isso vem acontecendo várias vezes, né? Como ela disse, para algumas mulheres podem variar em minutos, para outras podem ficar 1, 2 horas, e isso por 3, 4, 8 anos, a depender da etnia, da origem de etnia dessa mulher. Olha quanto detalhe. Isso vai ter oscilação no humor, ela vai estar mais estressada, porque a gente já sabe que uma pessoa que não dorme bem, ela vai ter o humor afetado. Ela pode ter tontura, fadiga, dor de cabeça, enxaqueca. Então, o que é importante aqui que eu acho destacar quando você começa a entender e pesquisar mais sobre essa história dos sintomas. Então, esse calorão, essa coisa de ficar com a pele vermelha, isso tem a ver com problema dermatológico, isso tem a ver com questão no cérebro que responde à oscilação hormonal. Quem quiser estudar mais detalhadamente, vai ver que a gente tem receptor de estrogênio no nosso corpo, no corpo inteiro. Tem receptor de estrogênio que faz parte do processo de respiração, do pulmão contrair e dilatar. Então, é por isso que os sintomas são tão diversos. Quando a gente entende um pouco mais disso, isso vai dando para a gente a complexidade da coisa e a importância de encontrar um profissional que realmente estude isso, que saiba disso, apesar de todo esse histórico confuso das faculdades de medicina, de não priorizarem a menopausa, dos médicos terem que estudar por conta deles, para poder entender. Muitas médicas, ginecologistas vão estudar, se especializar em menopausa por causa da menopausa delas, como foi o caso da doutora Mary Claire. E por que esse capítulo ele me pega tanto assim, no meu atendimento profissional? Porque, como eu trabalho com a perspectiva biológica e emocional, eu não separo, então, uma das primeiras coisas que eu faço em consultório é ajustar o sono dessas mulheres. Ensinar para elas a ter uma prática de rotina de higiene do sono para preparar para dormir. Por que eu faço isso? Por 1 milhão de motivos, mas como eu estou atendendo sobreviventes, eu preciso que essas mulheres tenham uma energia para lidar com as questões de desregulação emocional, porque elas têm muito gatilhos, porque elas são sobreviventes de relações tóxicas. Agora, imagina, se eu recebo uma mulher que já está ali na casa dos 35, 40 anos, possivelmente em transição menopáusica, com oscilação hormonal, ela não só desregula emocionalmente em virtude do histórico de traumas e negligências que ela passou, mas ela desregula emocionalmente por causa da transição menopáusica. E aí, se essa mulher não vai a um especialista que realmente
está estudando, que sabe o que está fazendo, e se ela não tem uma preparação, ela não consegue saber que esse profissional está ajudando ou não está ajudando ela no que ela está vivendo. E aí o meu trabalho fica comprometido, porque trabalhar a regulação emocional dessa mulher sem ter a oscilação hormonal do período de transição da menopáusica é um trabalho. Mas tendo a transição menopáusica sem um tratamento, eu corro o risco de ficar enxugando o gelo. E ela com uma sensação péssima de que não está funcionando, de que ela não está melhorando, um sono comprometido, porque tem toda essa oscilação hormonal acontecendo. Uma coisa, por exemplo, muito importante que eu tenho visto em consultório em relação ao sono é que muitas mulheres podem ter apneia e elas não sabem. E muitas mulheres acham que eu não tenho sobrepeso, eu não ronco, então eu não tenho apneia. E eu já tive casos em consultório onde a cliente não tinha nenhuma dessas características, a única coisa que ela conseguiu descobrir é que ela tinha algumas paradas respiratórias à noite e o marido notou. E aí, com isso, foi possível que ela fosse ao médico, desse encaminhamento para o exame e foi descoberto. Ela tem apneia e está usando o CPAP, que é um aparelho para fazer o processo da respiração junto com ela, quando ela estiver dormindo, para ela poder atingir sono profundo, e aí ela vai se sentir restaurada, revitalizada, quando acordar, vai ter essa energia necessária para o processo de, por exemplo, regulação emocional, fora memória, toda a questão cognitiva. Então, aqui é a parte do capítulo onde ela vai trazendo como o cérebro da mulher em transição menopáusica pode ser afetado e como que isso conversa diretamente com o trabalho que eu faço. Porque a coisa que eu mais preciso em consultório é que seja construída uma consolidação de 3 pilares de autocuidado, atividade física, alimentação saudável e sono de qualidade, para que ela possa processar as memórias traumáticas que ela já conhece ou a que ela acessar, que ela tenha regulação emocional no dia a dia, para não ser conduzida pelos gatilhos dela. E aí, se essa mulher está em transição menopáusica, e a grande maioria das minhas clientes, ainda que elas não acreditem, porque pela entrevista que eu faço, eu consigo já saber algumas coisas, quando que ela menstruou, ela começa a trazer alguns sintomas, e ali a gente já começa a ver que tem uma possibilidade de estar em transição menopáusica. Mas para muitas mulheres é muito difícil acreditar que está com 30, 35 anos, ela possa estar em transição menopáusica. Percebe? Então, aqui, a doutora Alissa Mosconi, ela vai falar especialmente sobre esse cérebro da mulher em transição menopáusica, com oscilação de humor, com muito estresse, com muita fadiga, mulheres tendo depressão e nunca tiveram antes e estão vivendo em virtude da oscilação hormonal na transição menopáusica, certo? E é muito importante que ela vá a um especialista em menopausa, que considere que o tratamento precisa ser feito para combater os sintomas. Lembra? No capítulo anterior, o que a Alissa Mosconi disse? O exame de sangue ele é importante, mas ele não é determinante. Uma mulher, para fazer reposição hormonal, se ela optar por este caminho, ela não precisa ter como parâmetro os exames de sangue. Basta que ela tenha os sintomas e esteja ali naquela janela de transição menopáusica para que ela seja tratada, por exemplo. E ela pode experimentar uma melhora considerável. E não é porque ela vai ficar sentindo melhor e vai ser mais agradável. Não, isso vai proteger o cérebro, isso vai proteger o coração dela. Por exemplo, essa questão com os calorões, uma das coisas que a Alissa traz, e a doutora Mary Claire trouxe também, é quando isso é tratado nas mulheres, isso pode prevenir que elas tenham problemas cardíacos.
Entende? Não é uma questão como se fosse uma coisa que tudo bem se não acontecer, opcional. Não, isso vai ser decisivo na saúde dela, não só agora, na saúde emocional, na saúde física, como em curto, médio e longo prazo. Isso pode proteger essa mulher. Ela também vai dizer que, para algumas mulheres, ela pode ter uma estabilização do humor quando ela muda de fase. Então, por exemplo, mulheres em perimenopausa com oscilação de humor, diagnóstico de depressão, tendo que tratar essa depressão, pode ser que na pós-menopausa ela não tenha, ela sinta uma estabilização, isso pode acontecer. Então, só que isso não pode ser um critério, como alguns médicos usam, que é você tem que se acostumar com essa vida, daqui a pouco passa. E aí você fica 5, 10 anos sofrendo com sintomas de transição menopáusica, sendo que já existe formas de tratá-los. Certo? Outra coisa importante que a doutora Lisa Mosconi vai trazer aqui, já falei da apneia do sono. Ela vai falar sobre essa névoa mental, que também é um outro sintoma que vai ficar muito conhecido, que é muito conhecido, né? Que é, por exemplo, a mulher esquecer coisas óbvias. Ela não consegue falar o nome, por exemplo, de copo. Ela esquece, ela muda de cômodo e já esqueceu por que ela foi ali, o que ela foi buscar, o que ela foi pegar, e ela começa a sentir que ela está sendo traída pelo corpo dela. Como assim? Eu sei do nome dessas coisas, eu sempre soube, eu estudo, eu trabalho, eu sei das coisas, como que agora eu não estou sabendo falar coisas muito básicas, certo? E aí algumas mulheres podem, inclusive, começar a temer o fato de ter demência, de estar enlouquecendo. E aí a doutora Lisa Mosconi vai dizer, calma, que não é assim que funciona. Existem testes neurológicos que vão medir, sim, como é que está a sua questão cognitiva, mas o que ela traz é que a maioria dos estudos, para a maioria das mulheres em transição menopáusica com esse sintoma de névoa mental, quando faz o cálculo ali da média do exame que é feito, essas mulheres caem para uma média e não para um declínio cognitivo que se assemelha à demência. E ela dá um exemplo muito interessante. Ela fala assim, essa névoa mental é você esquecer onde colocou a chave. A demência é você esquecer para que serve uma chave. Mas, claro, você precisa investigar, isso vai depender desse profissional que está te acompanhando. Então, o que ela fala? Se você já está, por exemplo, em pós-menopausa, 3 a 4 anos, e continua nesse esquema do esquecimento, isso é sinal de que você precisa investigar mais a fundo esses esquecimentos. Isso é muito importante. Então, ela vai dando esse panorama, né? Acho que localizando a gente, porque conforme a gente, como mulher, vai sabendo quais são os possíveis sintomas na transição menopáusica e o que os estudos, apesar de poucos e recentes, têm mostrado, isso dá uma localizada. Por exemplo, saber que existe um exame neurológico para você identificar se você está ali na faixa que pode ser considerada como possibilidade de demência e não estar. E que você pode ter uma estabilização. Certo? E aí tem uma outra coisa aqui que é muito importante dizer, que essas mulheres com a possibilidade de estar com depressão, o que, por exemplo, a doutora Mary Claire vai trazer é que primeiro essa mulher vai num especialista em menopausa, começa o tratamento dela da transição menopáusica e depois, se ainda restar sintomas, aí sim um psiquiatra especialista em saúde da mulher, para considerar e esses dois profissionais trabalharem ali em convergência, ainda que não se conheçam, para não correr o risco dessa mulher não ter o tratamento da transição menopáusica para os sintomas, especialmente de humor que ela estiver sofrendo, se for o caso,
E aí, depois, sim, poder avaliar. De fato, eu preciso ir a um psiquiatra? Esse também é uma questão que eu tenho em consultório. Algumas clientes ou já foram, ou estão indo, e eu digo, calma. Olha aqui a sua situação, nesse sintoma, nessa situação. Agora é um especialista em menopausa. E aí, começando o tratamento, observando como fica, aí vai se avaliar se realmente precisa de um psiquiatra especialista em saúde da mulher. E isso é importante. A doutora Mary Claire tem algumas entrevistas no YouTube que ela vai dizer como que os psiquiatras especialistas em saúde da mulher vão saber qual é a classe de medicamentos que vai fazer sentido para esse momento de oscilação hormonal, de fato, tratar esse diagnóstico que ela está tendo de uma forma muito mais assertiva. Certo? Então, eu acho que eu cobri tudo. Ela traz também o livro dela, que ainda não foi traduzido para o português, que é o The XX Brain, que vai falar como prevenir a demência em mulheres. Porque, sim, é muito maior o número de mulheres com risco de ter Alzheimer em comparação aos homens. As mulheres em transição menopáusica, elas têm risco aumentado para apresentar o Alzheimer. Então, isso é muito importante. E é muito importante saber que uma das coisas que não vai ser possível na transição menopáusica, se acontecia antes, é que essa mulher negligencie atividade física, especialmente cardiorrespiratória, e de força, que é a musculação. Então, a pessoa que fala, eu não gosto de musculação, não gosto de academia, não faço caminhada, eu sou ótimo, vai ter que fazer tudo isso. Vai ter que fazer isso, porque é a nossa reserva, é o nosso investimento para o momento onde a gente vai ter perda de massa muscular, e isso não vai ter jeito, né? Lembra, na nova menopausa, chega uma hora que alguns especialistas mostram que não adianta mais, não é mais seguro, por exemplo, fazer a reposição hormonal. Então, vai chegar uma hora que vai ter um declínio mesmo de, por exemplo, estrogênio, e isso vai ter a queda da massa muscular. Só que se você perde a massa muscular que você ganhou, é uma coisa. Agora, se você só perde a massa muscular que você tem e que nunca fez atividade física, aí a gente está falando de uma coisa muito mais séria, com a possibilidade de fraturas, de fraqueza mesmo muscular, essas pessoas que não conseguem fazer coisas básicas, agachar, levantar, fazer movimentos, porque perderam a massa muscular que elas nasceram, né, que elas foram desenvolvendo ao longo da vida, e quando você está na transição menopáusica, acabou a opção de não vou fazer atividade física. Você é obrigada a fazer atividade física se você quiser ter um envelhecimento com um mínimo de qualidade. Fora tudo que isso vai influenciar, né? Mudar a alimentação, ter um sono de qualidade, ter atividade física, vai ser a base para todo esse processo também dos sintomas. Sim, você precisa fazer tratamento, mas se você fizer o tratamento, a doutora Mary Claire já trouxe isso, você pode fazer a reposição hormonal incrível com o especialista mais incrível que tiver no mercado aí. Se você não estiver fazendo atividade física, não estiver se alimentando de forma saudável e com algumas coisas específicas na transição menopáusica, se você não estiver suplementando algumas vitaminas que para você vai ser importante, não adianta. Só o tratamento, por exemplo, de reposição hormonal, ou o caminho que você vai escolher com o tratamento, com o seu especialista em menopausa, sem atividade física, sem alimentação saudável, sem sono de qualidade, esquece. Você não vai ter qualidade de vida, ainda que você passe aí por alguns sintomas e depois eles se estabilizem. Isso pode te trazer muitos problemas de médio e longo prazo. Então, quando ela conta aqui para a gente que a combinação desses sintomas vai fazer com que outras coisas venham à tona.
Então, por exemplo, quando ela fala, bem, imagina uma mulher tendo os calorões, tendo névoa mental, com atrofia, ressecamento vaginal, ela tem libido? Ela tem disposição para fazer as coisas? Ela vai estar animada para sair? Entende? Então, muitos sintomas podem trazer outros sintomas e escalonando nesse mal-estar que essa mulher está e ela não ter disposição. Isso é muito sério. Fora os estudos já mostrando como que as estruturas que compõem os nossos neurônios, massa cinzenta, massa branca do cérebro, são afetadas na transição menopáusica, podem ser afetadas em virtude da oscilação hormonal, e que isso precisa ser de conhecimento do especialista em menopausa para fazer o tratamento mais adequado para essa mulher. Certo? Então, esse é um resumão. Os sintomas da menopausa não apenas podem ser reduzidos, como muitas vezes pode ser completamente eliminados ao seguir o programa descrito nos próximos capítulos, que será mais fácil se beneficiar dos tratamentos disponíveis, complementando-os com soluções naturais apropriadas e alterações em seu estilo de vida. As mulheres na pós-menopausa também se beneficiam muito dessas informações que fornecem soluções comprovadas para proteger e revigorar a mente em qualquer idade. Então, gente, de novo, o que a Alissa Mosconi está trazendo aqui, assim como a Mary Claire trouxe para a gente na nova menopausa, não existe a opção de você não se informar sobre como funciona a transição menopáusica e se conhecer. A doutora Mary Claire traz uma coisa muito legal no livro A Nova Menopausa, né? Ela fala, de novo, você está vivendo uma experiência na transição menopáusica sobre cuidar de um ser vivo, muito parecido, que é o momento ali da gestação para as mulheres que tiveram filhos. Gestação e parto. Mas agora o ser vivo é você mesma. Então, esse é um momento que você talvez vai ter que fazer muitas mudanças na sua vida. E, de novo, isso entra diretamente no trabalho que eu faço. Porque quando a gente está falando de psicoterapia com sobreviventes de relações tóxicas, famílias disfuncionais, as mudanças elas vão levar tempo para cada pessoa. E se a pessoa começa já a fazer esse trabalho da psicoterapia o quanto antes, para quando chegar nesse momento da transição menopáusica, é quase como se ela já tivesse se preparado para atravessar com um pouco mais de clareza e lucidez e para tomar as melhores decisões para o tratamento que ela vai optar, a depender dos sintomas que ela teve. E ainda, claro, com uma chance muito grande de não ter alguns sintomas em virtude de já ter prevenido, de já ter cuidado. Eu falei isso no vídeo passado, né? Os meus sintomas, a forma como eu estou fazendo essa transição menopáusica, por exemplo, é muito diferente de como foi para minha mãe, que não fazia atividade física, que não sabia dessas informações sobre cuidar do sono, que tinha uma vida muito estressante, que estava em relações abusivas, que não cuidou do ambiente, não cuidou da alimentação. Teve muitos problemas que, por exemplo, eu não tenho por causa de uma mudança, de um processo de psicoterapia de mais de 20 anos. E de muitas mudanças na minha vida. Só que isso leva tempo. Então, esse é um capítulo que eu considero assim, que eu consigo ver muitos atravessamentos com o trabalho que eu faço e o que eu estou vendo dessas mulheres que eu atendo e o quanto eu me preocupo de ver o quanto leva tempo para que as mulheres acordem que elas, com 30, 35 anos, já podem estar em transição menopáusica e que precisa se preparar para isso, porque o preço pode ser muito caro, que é com a própria vida. Bem, eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você. Deixa aqui nos seus comentários se você já tinha feito essas correlações, como foi para você me ouvir falar sobre essa minha preocupação em relação à transição menopáusica e sobreviventes de relações tóxicas e famílias disfuncionais. Me conta aqui nos comentários. Se você ainda não deixou um like aqui no vídeo, por favor, contribui para esse canal crescer, para mais pessoas receberem esse conteúdo e se beneficiar.
Se você se inscrever, toda segunda-feira, às 7 da manhã e sextas, às 18 horas, tem vídeo novo, você vai ser avisado. Compartilhe esse vídeo com alguém que pode se beneficiar desse conteúdo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.